que ser bem-vindo, nós te desejamos. A paz do Senhor, irmãos. Vamos nos colocar de pé para dar início ao nosso culto. Vamos começar adorando ao nosso Deus, declarando que Ele é grande, Ele é o nosso Deus, Ele é o Deus sobre todas as coisas. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Este momento é o momento de falarmos com Deus, onde vamos abrir os nossos corações e dizer ao Senhor que somos falhos, pedir perdão pelos nossos pecados. Quero convidar você que pode se ajoelhar, você que deseja ficar em pé da maneira que você achar melhor. Mas faça este momento a sua intimidade com Deus, fale para Ele as suas necessidades, peça perdão por aquilo que você errou durante a semana. Este é um momento seu e Deus. Senhor Deus, amado Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, nesse momento. Nos prostramos diante do Senhor, nos humilhamos diante do Senhor, Pai, porque nós reconhecemos que somos falhos, nós somos pecadores. Não há nenhum bem em nós, ó Deus. Não há nada, Deus, em nós que o Senhor possa olhar e admirar, Pai. Apenas um coração quebrantado, Deus, e é isso que nós queremos apresentar ao Senhor nesse momento. Oh Deus, que os nossos corações agora estejam também prostrados diante de Ti, Senhor. Que nesse momento possamos refletir sobre o que temos feito, ó Pai. E muitas coisas, Senhor, não agradam ao Senhor. Tantas coisas também que dizemos, ó Deus, que não Te agradam. Pai, também a nossa omissão é um pecado, Senhor. Nos perdoa pela nossa omissão. Nos perdoa, Senhor, por tentar fazer as coisas do nosso jeito e não do Seu jeito, Pai. Nos perdoa, Senhor, por colocar a nossa vontade na frente da Sua vontade, ó Deus. E querer seguir, Deus, o nosso caminho da forma que agrada aos nossos olhos, sem considerar aquilo que agrada ao Teu coração, Pai. Nos perdoa, Senhor. Nós precisamos de Ti, Deus. Sem Ti não somos nada. Sem Ti, Senhor, não podemos dar um passo. Sem Ti, os nossos olhos não podem se abrir a cada manhã. Por isso, Senhor, venha perdoar-nos, Deus. Venha nos purificar, Senhor. Venha, Senhor, nos dar uma nova oportunidade de nos achegar ao Seu trono, Deus, com os nossos corações limpos, com as nossas mãos limpas, ó Deus, porque é disso que o Senhor se agrada e é disso que o Senhor é digno, ó Pai. E nós somos gratos pelo Teu perdão, somos gratos porque o Senhor nos limpa, somos gratos porque o Senhor nos purifica, somos gratos pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, em amor a cada um de nós. Agradecemos pelo perdão, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, acabamos de cantar que o nosso Deus, Ele é o único Deus que tem poder para salvar. Essa próxima canção, ela fala sobre algumas situações que passam na nossa vida, mas que em tudo nós vamos nos alegrar, porque, como quinta-feira foi falado, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós somos mais do que vencedores, porque somos filhos daquele que tem todo o poder. Não há ninguém além dele, não há outra pessoa que possa fazer algo além do nosso Deus. Olha o quanto somos privilegiados por ter Ele, porque tudo podemos, porque estamos nele. Então, vamos nos alegrar, mesmo que as situações queiram nos abater, nós devemos nos alegrar no nosso Deus. Aleluia.
todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Jesus. Todavia, nos alegraremos no Senhor, no Deus da nossa salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que falte alimento, ó Deus, que falte tudo nessa vida, nós cremos no teu poder, no teu cuidado. Aleluia, aleluia. Abra sua Bíblia comigo, irmão, minha irmã. Apocalipse, capítulo de número 11, capítulo de número 10. Capítulo de número 10. Apocalipse, capítulo de número 10, versículo 11. Aí você já segura aí para a gente ler o capítulo 11 também. Amém, irmãos? Encontraram? Apocalipse 10, 11, versículo 11, último versículo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e rei. Capítulo 11 agora, versículo 2, versículo 3, desculpe. Apocalipse 11, 3. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Pai, obrigado por este momento, obrigado pela tua presença. Estamos reunidos aqui no teu nome. E agora pedimos que a tua palavra fale aos nossos corações. Manifeste, Deus querido, através do teu Espírito Santo, no nosso entendimento. Abra, Deus, nosso coração, para que a gente entenda e compreenda, a partir da tua palavra, Deus querido, a nossa vida mude, se transforme e viva tudo aquilo que o Senhor já tem para nós, liberado desde a cruz do Calvário. Por isso, neste momento, eu oro, te agradecendo pela oportunidade de poder falar da tua palavra mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Quero cumprimentar os irmãos e irmãs pela presença, todos vocês. Estamos aí no terceiro culto de hoje, né? Pela manhã, estamos aí numa maratona para poder conseguir atender os irmãos e as irmãs. Obrigado, Edinho. Vou falar, como eu falei no culto anterior, se você quiser acompanhar, até a forma de você depois pegar, ir lá no YouTube lá e ver, está no Facebook também, as pregações na qual nós estamos aqui trabalhando sobre Apocalipse. Então, a gente está trabalhando dentro de alguns temas, e às vezes a gente pega um capítulo ou dois capítulos, igual nós falamos aqui agora, porque o que nós vamos falar está ligado a esses dois capítulos, o capítulo 10 e o capítulo 11 de Apocalipse. Então, nós temos falado desse livro porque é muito relevante por causa da situação que estamos agora. Estamos num período onde muita coisa é trazida, muita coisa é chamada para reflexão, e uma das coisas é, será que estamos vivendo o tempo do fim? Será que é o tempo dessa pandemia?
significa que Jesus está voltando? Desde a cruz do Calvário, Jesus está voltando. Desde a ascensão de Cristo, o derramamento do Espírito Santo, o início da igreja, já é o final dos tempos. Então, a gente entende, existe uma linha chamada, uma linha escatológica, que entende que esses finais dos tempos começa a partir do momento do trabalhar da igreja. A partir do momento que Deus derrama o seu Espírito sobre a igreja, fez da igreja testemunha, lá no capítulo 1 de Atos, versículo 8, fala que ao derramar do Espírito, fizeram daqueles homens testemunhas para pregar o Evangelho, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Jesus disse no Evangelho de Mateus que ele só iria voltar, essa segunda volta dele só iria acontecer se o Evangelho fosse pregado pelo mundo afora, em todos os lugares. Então, a partir deste momento, a história do final da humanidade se iniciou, o final da história. Então, a gente vai encontrar algumas visões diferentes quando se fala de fim do mundo, final dos tempos, mas a partir de Jesus a gente entende que Jesus já começou o seu projeto através ali da sua ascensão e derramamento do Espírito. Morte, nascimento, morte, ressurreição e o envio do Espírito Santo para que Deus pudesse morar em nós. Morando em nós, Deus inicia então esse novo tempo, preparando a gente para o encontro onde a gente vai viver a plenitude daquilo que Deus tinha projetado para cada um de nós, na qual Deus tinha predestinado todo ser humano a viver na presença dEle, viver com Deus e desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a vida de cada um de nós. Então, o Apocalipse, ele fala desse momento, fala de algo que já se iniciou. Como eu tenho falado, o Apocalipse, ele é aquilo que diz o capítulo 1, versículo 19, as coisas que são e as coisas que ainda hão de acontecer. Então, o Apocalipse são as coisas que são, que já aconteceram lá e estão acontecendo hoje, que aconteceram no passado, estão acontecendo hoje e vão acontecer no decorrer da história até Cristo voltar. Então, a gente precisa entender que é um processo, estamos dentro desse processo. O Apocalipse, então, nasce com esse propósito de mostrar o agir de Deus na história. Porque até o momento, quando essa carta ainda não tinha sido escrita e ela ser escrita, ser revelada, a igreja estava num momento sendo muito perseguida. A igreja estava correndo o risco de muito mais gente morrer, e aqueles que estavam vendo seus irmãos morrendo por causa de Jesus, porque aceitar Jesus no contexto aqui de Apocalipse, como já falamos lá nas igrejas, nas 7 igrejas, no capítulo 3, 2 e 3, falando que muita gente morria por entregar a vida para Jesus. Entregar a vida para Jesus era perder emprego, enquanto hoje a gente acha que entregar a vida para Deus, enquanto hoje a gente acha que colocar a vida para Deus, tudo vai mudar. Claro que muda, só que a primeira coisa que muda é a gente. Quando a gente é transformado por Deus, a gente tem força até para perder emprego, a gente tem força até para passar por enfermidade. O problema é que as pessoas acham que quando se entrega para Jesus, a gente não pode ficar desempregado, a gente não pode passar por luta, e aí a gente completamente distorce o que o Evangelho está ensinando. O Evangelho é a capacidade de a gente superar tudo que essa vida tenta fazer contra nós. O Evangelho de Deus é fazer a gente ser arrebatado aqui desse mundo, mesmo vivendo aqui, mas tendo o coração na glória de Deus, na presença de Deus, capaz até de, aí sim, conseguir mudar o trajeto desse mundo. Mesmo enfrentando luta, em Deus eu consigo mudar tudo, e faço como Paulo fez, como nós acabamos de cantar aqui. Ainda que eu passe por qualquer coisa, continuei adorando a Deus, porque minha vida está em adorar a Deus, minha vida está em viver com Deus. Então essa igreja sendo perseguida precisava de uma mensagem, e o Apocalipse então chega com uma mensagem para aquele povo, para que aquele povo tivesse esperança para continuar lutando e esperando. Porque eles não entendiam porque tanta gente estava morrendo e Jesus nada de voltar. Aí Jesus chega através do Apocalipse dizendo: calma, eu estou no controle da história, calma, eu estou com tudo nas minhas mãos e tudo tem um projeto, eu estou usando tudo o que acontece com o projeto de levar as pessoas a me conhecerem, a se entregarem para mim. Acabei de falar no primeiro culto sobre o capítulo 8 e 9, o capítulo 8 e 9 que vai falar das 7 trombetas que está referente a questão do arrependimento, porque Deus usa tudo que acontece nesse mundo. Não que Deus fica programando um terremoto aqui, um terremoto ali, um vulcão em erupção ali. Deus não fica planejando, isso é da natureza, mas aí Deus usa tudo isso,
e segura, porque o texto vai dizer que a terça parte da terra, ele segura para que Deus consiga quebrantar os corações, consiga mostrar para as pessoas que eles precisam de Deus, mas o texto vai dizer que eles ainda permanecem com o coração duro, não se convertem. Mesmo através de tanto sofrimento, tem gente que não quer saber de Deus, não quer se entregar para Deus de forma alguma, acha que Ele vai dar conta da sua vida. Mas aí Deus usa tudo, Apocalipse capítulo 8 e 9 vai dizer que Deus usa tudo para quebrantar os corações, para a gente reconhecer que a gente precisa de Deus. Aí me pergunto então essa pandemia é um sinal de que Cristo está voltando? Claro que é. E Ele está usando essa pandemia para levar as pessoas a pensarem como nós somos limitados. Mas infelizmente tem muita gente que não está nem aí. Nem pensam, nem meditam. Eu chego à conclusão de que como nós somos limitados, num mundo tão tecnológico, uma gripe consegue fazer o que está fazendo, paralisando o mundo inteiro. Aí chega o capítulo de número 10, o capítulo 10 então vai falar de como é que como é que a gente se torna essa igreja profética, tendo o livro. O capítulo 10, o início dele vai falar que ele viu um anjo forte, versículo 1, 10:1, um anjo forte, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima da cabeça, com o rosto como de sol, e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão, versículo 2, tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão. Quando bradou, desferiram os 7 trovões e suas próprias vozes. Aqui vai se referir então que na mão desse anjo forte tinha um livrinho, e esse livro é entregue para João, e esse livro vai falar assim: você tem que comer esse livro, você tem que comer o livro. O Apocalipse, ele vai te levar para o Antigo Testamento para você entender. Então, comer o livro, você vai ver lá Jeremias, Ezequiel, onde tiveram que comer da revelação do Senhor, para que aquela revelação se tornasse algo não apenas como informação na mente, mas algo dentro. Simbolismo significa que a palavra de Deus tem que entrar e estar dentro de nós. Eu não tenho que apenas ter a palavra, eu tenho que ser a palavra junto com Cristo. Eu tenho que ser a própria mensagem, porque a partir do momento que Ele me chama para ser o Filho de Deus, eu transmito aquilo que o meu Pai me deu. Eu transmito o DNA de Deus, eu transmito a essência, a identidade do meu Pai, que é Jesus, que é o Senhor nosso Deus. Me torno filho em Jesus, Jesus me liga com Cristo, e ligado com Cristo e ligado com Deus, agora eu sou uma extensão de Deus. O Espírito Santo em nós nos faz parte da Trindade, irmãos, porque agora nós somos o corpo de Cristo, e Cristo é a segunda pessoa da Trindade, e agora nós, seres humanos limitados, fazemos parte da Trindade de Deus. Coisa extraordinária, que a gente às vezes nem para pensar, mas somos a extensão de Deus agora. Então, mas aí a gente precisa cada dia entender isso, e quando ele fala para João comer aquele livro, ele está dizendo que agora isso precisa estar dentro de você, porque eu preciso de uma igreja que entenda de uma forma muito mais profunda o que é ser boca de Deus nessa terra. Porque ainda que eu use as circunstâncias da vida para quebrantar alguém, o que quebranta de verdade, o que faz as pessoas se converterem é o Evangelho, ministrado através de vidas cheias do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que é o Espírito Santo que convence alguém do pecado. E onde o Espírito Santo fica, gente? Onde que o Espírito Santo fica? Fica num lugar? Fica dentro de um prédio? Não, fica dentro de você, dentro de nós. É através de nós que o Espírito Santo quer usar. E aí, para Ele nos usar, a gente precisa ter a palavra, o Evangelho de Deus dentro de nós. O Espírito Santo precisa usar a gente cheio do Evangelho, para que as pessoas entendam para onde ela deve correr. Em meio a esse caos, em meio a essa angústia toda, incerteza, estabilidade, onde a vida não tem estabilidade nenhuma, Deus tem vida eterna para nós. Vida eterna para nós, e a gente precisa então ter esse livro. Fazer mal tem poder para fechar o céu, a fim de que não chova durante o tempo que profetizem. Então, gente que acha que né, pastor Lino, vai achar que Elias teve essa condição de fazer parar. Não choveu em Israel durante 3 anos e meio.
Aí vai falar também que Moisés é aquele que conseguiu ferir, o versículo 6, conseguiu ferir a terra com praga de toda espécie. Moisés foi aquele que feriu a terra, lá no Antigo Testamento. Então, a Bíblia está fazendo referência da postura, da figura profética. E tem gente que acredita que essas duas testemunhas são Josué e Elias, que vai aparecer agora. Imagina Josué e Elias aqui agora, irmão, no século 21, com celular, com avião. Irmão, eles vão ficar doidos, sem saber onde, que negócio é esse, como assim? Então fica muito claro que essas duas testemunhas estão relacionadas ao compromisso da igreja de mostrar que Cristo está vivo. Porque dentro do conceito romano, precisava de duas testemunhas para provar alguma coisa. Então a igreja é essas duas testemunhas. Nós somos aqueles capazes de provar que Cristo morreu e ressuscitou. Então qual é a maneira que Deus quer mostrar para o mundo que Cristo está vivo? Fazendo que um arqueólogo ache um túmulo lá para mostrar, pronto, aqui é certo, Cristo não está aqui mais. Ou a gente achar, descobriram lá na montanha, lá no Monte Ararat, a Arca de Noé. Tem gente que fica esperando um negócio desse, sendo que Deus colocou na igreja a condição de mostrar que Cristo está vivo. Deus usa a minha vida e a sua vida para mostrar, Ele vive, reina e vai voltar para buscar a sua igreja. Então a gente pode ajudar, eu posso pesquisar e ver que alguma coisa foi achada para comprovar, ajuda, mas o compromisso somos nós. Ou seja, uma vida de oração, uma vida de gente que come livro, que come Bíblia, que ora, que busca a Deus. Este é o povo que consegue provar que Ele está vivo. Este é o povo. Então nós somos essa testemunha no decorrer da história até Cristo voltar. Nós somos essa testemunha que no capítulo 11 fala que ela é perseguida, que ela tem poder, mas ela é perseguida, que ela até morre. Mas fala que no final Cristo vem buscar e ressuscita e leva para o céu, irmãos. Então nós podemos até morrer pregando o Evangelho, mas o final da história é a ressurreição para morar com Ele para sempre. Esse é o final da história para nós que acreditamos. Para quem não acredita, para quem tem um coração fechado, a tendência, irmãos, é Deus dando a oportunidade e a pessoa não aproveitando, até chegar uma hora que Ele volta. Então essas testemunhas simbolizam o compromisso da igreja, de mostrar que Cristo está vivo. Atos, repito novamente, Atos 1:8 vai dizer que ao descer o Espírito Santo, lá no cenáculo, Deus fez daqueles homens, 120 homens, inicialmente, fizeram deles testemunhas para falar que Cristo estava vivo. Qual a melhor forma de mostrar que Deus está vivo? Através de homens e mulheres que foram feitos em imagem e semelhança de Deus. Nenhum amém, gente? Ou vocês estão de máscara, vocês não estão entendendo? Deus escolheu você para mostrar para o universo que Ele vive. Deus escolheu você. Aí Deus estava dizendo para aquela igreja perseguida lá naquele tempo lá, passando aquela luta toda, dizendo assim: eu escolhi vocês para mostrarem que eu estou vivo. Isso fez o que com essa igreja? Deu força, deu resistência, deu coragem de continuar. Porque eles viram que eles não estavam sozinhos, tinha um anjo imenso ao favor deles, para proteger, para lutar junto com eles. Ou seja, a gente precisa crescer espiritualmente cada dia mais para entender como é que funcionam as coisas. Enquanto nós estamos aqui e a sua vinda para cá, se a gente for, não é para ficar paranoico, mas é para ter consciência. Não é para ficar paranoico. Tem gente que vê demônio em tudo, demônio na televisão, demônio na Coca-Cola, demônio na maionese, demônio no sabão Omo, vê demônio em tudo, na caneta, no banco. Não é para ver isso, mas é para ter consciência que existe uma batalha espiritual, para que você possa estar aqui ouvindo o Evangelho, para que você possa desfrutar daquilo que Deus tem para você. Isso aí tem que estar claro no teu coração. O inimigo quer te engolir, quer acabar com a nossa vida. Isso aí é uma batalha, isso existe. Então o que eu faço? Eu agradeço a Deus que existem anjos lutando nos principados, contra os principados e potestades em favor de mim, porque Deus libera, delega essa luta aos anjos, para que eu consiga ouvir o Evangelho tranquilo aqui nessa terra. Então eu agradeço a Deus e falo: Deus, obrigado por o Senhor me proteger, obrigado por o Senhor me guardar, porque se não fosse o Senhor, nem aqui eu tinha chegado, nem desfrutar do mel dessa palavra eu teria conseguido. Mas Deus tem enviado anjo para nos proteger, Deus tem enviado anjos para nos guardar, Ele tem caminhado conosco para que a gente desfrute dessa palavra e se torne uma testemunha viva aqui nessa terra. Para mostrar para as pessoas, Ele vive.
Por isso, irmãos, a gente tem que largar assim, porque a gente está numa era de muito ateu, cheio de ateu, né, dizendo que Deus não existe, gente com muita tese interessante, muita tese interessante. Só que Deus escolheu, meu irmão, gente para mostrar que Ele está vivo. A maior prova que Deus existe, apesar que Deus não existe, né, Deus é. Quem existe somos nós que fomos criados. Deus é acima. A maior prova que Deus existe aqui, humanamente falando, é através da sua vida. Você é a prova que Deus existe. Você é a prova que Deus existe. Por isso que Deus se importa em ir atrás de você e mostrar a vida que Ele tem para você. Então existe no Apocalipse uma revelação, ou seja, a palavra Apocalipse significa revelação, ou seja, um esclarecimento daquilo que estava obscuro, fechado. Eles estavam morrendo sem Deus e Deus, calma, não, está difícil, mas não quer dizer que eu perdi o controle. Pelo contrário, eu tenho usado vocês e quero usar muito mais. Mas eu quero que vocês comam do livro, vivam com intensidade o Evangelho. É a mesma coisa um casamento, mesma coisa uma amizade, mesma coisa um compromisso com alguém, mesma coisa onde você só é amigo de alguém que você imagina que é amigo se você já teve atrito com ele. Porque se você nunca teve atrito, não é amizade, é apenas assim, fechou, tudo bate. Na hora que não bater, aí sim vai ver se tem amizade ou não. Na hora que não bater, que vai ver se eles conseguem contornar. Não, cara, pela amizade a gente vai vencer isso. A partir do momento que está tudo batendo, cara, são gente que fecha, vocês fecham. A gente fala aí, é fechamento meu. Fechamento, só fechamento. A amizade é quando tem atrito, irmão. Quando um gosta daqui, igual casamento. Aí que você vai aprender a lidar na caminhada. É assim, o Evangelho é desse jeito. O Evangelho não é só mel, não. O Evangelho tem o gosto amargo, porque é o momento onde vai confrontar a gente. Onde a gente vai ver que nós somos maus e precisamos ser moldados por Deus. Então, uma pessoa com essa consciência se torna uma testemunha viva, consciente do que Deus pode fazer ou não. De como Deus trabalha nessa terra. De como Deus age no nosso meio. Onde a gente procura levar o Evangelho que transforma, mas transforma com compromisso, debaixo de processo, debaixo de oração, debaixo de compromisso com Deus, debaixo de uma vida entregue, né, de uma vida voltada mesmo para mudar mesmo a sua vida. Não é um evangelho mágico, onde as pessoas que viveram 50 anos fazendo coisa errada e acham que um ano vai mudar a vida dele por completo. Muda seu espírito, faz seu espírito nascer, faz a tua alma mudar, mas se você não tiver agora uma busca de fé, um exercício de fé, meu irmão, você não vai mudar. É um processo, não é mágico. E aí a gente vai se tornar essa testemunha que vai mostrar para o mundo afora onde está o caminho. Onde está o caminho? O caminho é o Senhor. Caminho é o Senhor. E nesse tempo de pandemia, onde pandemia pode ser com certeza dentro desse conceito das trombetas, mostrando o juízo de Deus. Repito, não que Deus fez o vírus, não, isso aí é coisa da terra, mas Deus usa para levar o ser humano ao arrependimento. Ou seja, isso aí Deus usa para fazer a gente voltar para Ele e falar: Deus, me perdoa, porque eu tentei viver sem o Senhor. Deus quer que a gente seja a boca de Deus que indique o caminho. Profecia é mostrar o caminho. Profecia é mostrar aqui que é o caminho. É como placa de trânsito, aqui que é o caminho. Esse é o lugar onde você, aqui olha para mim. E a pessoa começa a ir na direção que você está indo. Então essa igreja perseguida, essa igreja que estava sofrendo, na verdade estava recebendo um renovo para continuar lutando. É a mesma coisa a gente ir dizendo que não aguenta mais. Minha vontade é desistir, minha vontade é parar. Mas quando chega diante de Deus, Deus fala assim: vai, continua, não para. Não desista. Não desista. Você já pensou em parar? Quem nunca pensou em parar? Em desistir? Quem nunca pensou parar? E a maioria das vezes a gente pensa em parar por causa de quem? Por causa de gente. Ou por causa da gente, ou por causa de outra pessoa. Ninguém parar, vou parar porque é sempre por causa de gente. Por causa de alguma coisa relacionada a gente. Sendo que o objetivo principal que Deus nos chamou a fazer é ganhar gente. Viver perto de gente. Aprender a caminhar com gente. Porque o céu é um céu cheio de gente. Toda vez que eu fico
Toda vez que eu fico injuriado com gente, eu estou perdendo o céu, irmão. Toda vez que eu acho que eu não sou gente capaz, eu estou também perdendo o céu, porque Deus ama isso aqui, Deus ama você, Deus ama a gente. Tanto é que Deus escolheu pessoas para mostrar que Ele está vivo. Testemunhas para provar que Ele está vivo. Como é que uma pessoa é levada a julgamento e ela é julgada e é condenada? Porque tem testemunhas lá. O papel da testemunha é fortíssimo dentro de uma acusação, para mostrar que aquilo é ou não é. Então, ser testemunha nesse contexto era, em meio àquele caos, Deus dá coragem para aquele povo falar. Falar o quê? Só Cristo é o Senhor. Só Cristo é o Senhor. No contexto onde o imperador era uma figura de rei, o imperador romano era uma figura de Deus, era um Deus. Deus estava dizendo para aquele povo, olha, eles não são Deus. Eles são meia. Ou seja, eles parecem que são Deus, eles acham que são Deus. Tem gente que acredita que eles são deuses, mas não são. Não são. Deus é só o Senhor Todo-Poderoso, que é 777. Enquanto o 6 é o número da besta, que significa o número do homem arrogante que se acha Deus, o 7 representa Jesus Cristo, representa o Senhor, que é o único Senhor que domina a história e só Ele é Deus. Só Ele é Deus. Você pode dar uma glória a Deus? Só Ele é Deus. Então o número da besta tem nada a ver, né, tem nada relacionado à questão do número, é o símbolo que representa a Roma, que representa o imperador romano e representa as pessoas no decorrer da história, homens que se acham Deus. A gente vai chegar lá no anticristo, esse é o outro capítulo, lá a gente vai destacar essa questão do anticristo, da besta, mas aqui mostra para a gente que Deus, Ele é o Senhor, e o Apocalipse é cheio de 7, demonstrando que Ele é o Deus da obra completa, é o Deus que faz por inteiro, por completo, e nós fazemos parte desse projeto. O problema é, irmãos, qual é a dimensão que eu tenho desse evangelho? O que é ser testemunha? O que significa para mim? Somos desafiados. Hoje, uma besta, hoje, uma barreira que temos, é essa questão onde as pessoas querem ter a todo custo. O sucesso está pautado naquilo que a pessoa tem. Estamos vivendo um tempo onde é pautado pela pessoa, que a pessoa tem. Isso é um perigo para nós. Estamos lutando contra isso. Onde as pessoas não querem ir para a igreja, não, porque na igreja eu descubro quem eu sou, e lá eu sou tratado e sou transformado pelo poder de Deus. É claro que outras coisas vêm. A partir do momento que eu vivo diante de Deus, tratado, moldado, minha vida muda por completo, irmãos. Muda. Pode mudar financeiramente? Claro que muda. Só que eu estou acima disso. Deus vai me ensinar a ser gente de verdade. Gente que se desprende do dinheiro, gente que se desprende de coisa da terra, gente que se coloca diante de Deus para fazer a vontade dEle. A vontade dEle é mostrar para as pessoas que estão mortas espiritualmente, dizer para Ele, eu tenho aqui o dono da vida que mora em mim e que dá vida para você. Em meio a esse caos, onde as pessoas não sabem para onde correr, Deus te deu o poder e a capacidade de levar a vida para quem está morto. Não só te dar vida, mas também fazer de mim, de você, canal de vida. Aí você pode pensar que hoje, como é que eu posso ser canal de vida, cheio de luta, cheio de prova? Aí você tem que pensar diferente. Olha só como é que Deus ama você. Mesmo você achando que você não é capaz de nada, Deus te chamou para ser capaz. Deus te chamou para ser canal. Então a sua história vai se tornar um instrumento para ganhar muita gente que precisa conhecer o Deus da vida, o Deus da vida. Deus te chamou para ser testemunha hoje, até Ele voltar, e resistir tudo, porque nós somos mais fortes e nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Deus tem colocado anjos para nos proteger. E quando penso em anjo, eu lembro de uma canção. Eu tenho cantado pouco. Ultimamente mas já fui mais cantante. E uma canção. O meu contato com música antiga de igreja da Assembleia de Deus, porque meus parentes tudo da Assembleia de Deus, Deus é amor. Aí eu lembro de uma canção dizendo assim, os assembleianos vão dar glória, o Wilton vai dar glória a Deus. Sou guardado por um anjo,
o anjo que me guarda com amor. Como é que é o resto? O anjo poderoso, muito forte, e guarda sempre no lugar que for. Anjos, anjos poderosos, guardando ninguém pode destruir. Uma coisa assim. Um exército de anjos, e o seu general me guarda assim. Você pode dar glória a Deus, irmãos? Seu general, ele nos guarda para a gente ser testemunha, irmãos. Nos guarda para a gente ficar na caverna, não vai. Enquanto a visão do fim do mundo, se de esconder na caverna, volta Jesus. Não, é assim, olha, vem porque eu preciso de vocês para que eu volte. Se vocês ficarem escondidos na caverna, eu não vou voltar, eu preciso que vocês testemunhem, porque o evangelho precisa ser pregado para que eu volte, porque eu quero voltar, porque eu quero voltar encontrando um coração quebrantado, não quero voltar para mandar a gente para o inferno. Por isso que Deus está demorando, aparentemente, por isso que parece que não chega, mas vai chegar, porque Deus tem pensado em gente, em salvar mais gente. Então esse é o projeto de Deus nessa história. Então Deus conta com você. Então se a sua vida está difícil, convido você a se lançar na presença de Deus e falar assim: Deus, eu quero ser cada vez mais testemunhas. Me ajuda a ter prova, a entender que provas são essas, para mostrar para o mundo todo quem é o Senhor. Amém, gente? Ministério Louvor pode vir, fica olhando não. Aleluia. Vamos ficar em pé, irmãos. Vê se seu irmão com essa máscara aí tem cara de testemunha. Aleluia. Tem cara de testemunha. Gente que mostra, falando, Deus está vivo, Cristo está vivo. Ele vive em nós. Te escolheu, meu irmão. Que Deus renove as suas forças nessa noite. Que Deus abra o seu entendimento para mostrar para você que o projeto é grande e que essa humanidade só continua porque o projeto dele é salvar vidas. O projeto dele é salvar almas, salvar vidas. E Deus te salvou e quer usar você para salvar mais gente. Amém? Mais que ser bem-vindo.